Feliz sábado! Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para honrarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. E é com muito prazer que nós estamos aqui entrando na sua casa para podermos render este culto de louvor a Deus. Estamos num momento um pouco delicado. Você deve estar acompanhando as notícias e está vendo que a nossa região está na bandeira vermelha. E por isso nós não podemos estar no nosso templo todos juntos para nos congregarmos. Mas nós podemos estar aqui. Nós preparando o culto de louvor a Deus aqui no nosso templo e você aí no templo da sua casa com os seus familiares. Que Deus possa se fazer presente entre nós. Durante essa semana, pudemos acompanhar várias notícias e temos visto que o mundo continua lutando contra um perigo praticamente invisível. E nós temos percebido que cada vez mais esse inimigo tem se aproximado dos nossos amigos e dos nossos familiares. Continuemos orando para que Deus continue no controle de tudo. Para que Ele dirija a nossa vida conforme o seu querer. E para que essa situação se resolva o mais breve possível. Mas que, acima de tudo, que Ele nos mantenha firmes na fé. Vamos juntos louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome, porque Ele merece ser exaltado. Estendemos o nosso cordial bom dia, o nosso feliz sábado a você, onde quer que você esteja, aí no seu lar, com a sua família, neste sábado em que nos reunimos para adorar o nome de Deus. Quem sabe você esteja fora da sua casa nesse momento, quem sabe você esteja acompanhando pelo seu smartphone. Você e todos são convidados a unirmos as nossas vozes em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Queremos convidar você a exaltar o nome do Senhor, dizendo: Senhor, exaltado seja o teu nome em toda a terra, em todo o universo. Se esse é o seu desejo, convido você agora a cantar. Vamos cantar juntos? Louvando o nome do Senhor. Cante. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Eu louvo, Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é o Senhor e para sempre reinará. Terra e céus se alegram em adorar. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Mais uma vez, cante. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Eu louvo. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é o Senhor e para sempre reinará. Terra e céus se alegrem em adorar. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí onde você está agora, eu convido você a curvar a sua fronte e nós vamos continuar orando e falando com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos alegramos, Senhor, por podermos oferecer a Ti o nosso culto de louvor e adoração ao Teu santo nome.
Senhor, somos impuros, somos imperfeitos, mas pela graça de Cristo podemos exaltar o teu nome e saber que esse louvor que inicia aqui ecoa no céu e os anjos se alegram em adorar juntamente conosco. Aceita, portanto, Senhor, esse culto que te oferecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O sacrifício de Cristo por nós na cruz, com certeza foi a maior prova de amor que eu e você recebemos. Neste momento, nós vamos ouvir a Lisley e o Márcio Conrad, utilizando os seus dons e o seu talento, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Lá em cima no monte estava Jesus, pendurado numa cruz. Ele estava ali para cumprir a missão de devolver ao homem o amor e o perdão. Mas aquelas pessoas a quem deu o amor lhe traziam angústia e dor. Zombavam e riam da situação, tratavam-no como se fosse um ladrão. E mesmo em meio a imenso sofrer, Jesus aceitou se humilhar e morrer. E ainda em pranto lembrou de clamar que Deus esta gente pudesse salvar. Em seguida chegou o momento em que Cristo tinha de morrer. O universo inteiro enconcinou ao escutar o que ele tinha a dizer. Oh, meu Pai, eu entrego a Ti meu querer, toma conta do meu ser. Exemplo de amor como esse não há, de alguém que esteve disposto a se dar. E agora, sabendo que Cristo sofreu e como a vida Ele deu, vem, entrega sem medo o seu coração pra Jesus Cristo que trouxe a salvação. Sua morte não pode ter sido em vão. Olhe as marcas dos pregos nas mãos. Ele lhe amou e pra sempre estará sorrindo, esperando você. O aceitar, esperando você. O E disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa é a nossa missão.
Foi por isso que Jesus veio a este mundo, para nos ensinar a amar o nosso semelhante, tanto que pudéssemos trazê-los também para perto de Jesus. É isso, pastor? Exatamente isso. E a lição desse trimestre, ela vem nos ensinar como nós podemos fazer parte deste reino de Deus que começa agora. Que atitudes um cristão ele toma para ele ser reconhecido como alguém que faz parte do reino de Deus. Esse reino que já começa aqui, né? Esse reino que começa aqui. E observando o estudo da lição até aqui, pastor, eu tenho percebido que nós só vamos conseguir compartilhar esse evangelho se estivermos cheios desse evangelho. Mas às vezes eu fico me perguntando, será que eu estou cheia o suficiente para poder repartir o evangelho? E o que é que eu preciso fazer todos os dias para que eu consiga compartilhar o amor de Deus com as outras pessoas? Prof, querida, quando eu li a lição essa semana ali, eu lembrei que o contexto que a gente vive hoje, ele é um contexto de debate o tempo todo. As pessoas querem debater o tempo todo. A gente está acostumado a querer defender posições e tudo mais. E a gente às vezes traz isso para a igreja. Em que sentido? Nós temos uma porção de pessoas dispostas a defender o evangelho, a tentar ser advogado de Deus, quando na verdade o evangelho não é algo que eu defendo, é algo que eu vivo. E compartilho. Então, eu creio que Deus hoje precise mais de testemunhas do que de advogados. Então, às vezes a gente se preocupa tanto em defender a Bíblia, defender o evangelho, quando o que Deus pede é que eu viva este evangelho. E a lição desse trimestre ela é prática nesse sentido. O que é viver este evangelho? Mas, pastor, sabe que ao estudar essa lição, eu pude perceber também que muitas vezes nós escolhemos para quem nós queremos pregar. Eu acredito que nós ainda temos alguns preconceitos, carregamos alguns preconceitos em nós. Pastor, no sábado passado, assistindo uma live do Leonardo Gonçalves, logo no finalzinho ali do pôr do sol, ele estava fazendo um show beneficente para arrecadação de alimentos para a ADRA. E eu achei muito interessante acompanhar o chat. Durante a live, ele convidou algumas pessoas que não fazem parte da nossa denominação para cantar com ele. E muitos colocaram ali a questão de não misturar o profano com o santo. Mas eles não estavam cantando música secular, eles estavam cantando músicas de louvor a Deus. Às vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas vestem, por aquilo que elas falam, e muitas vezes esquecemos de olhar o coração das pessoas. Jesus cometeu esse erro? A lição vem trazendo a história de uma cura para ilustrar como funciona esse processo da aceitação do evangelho por parte do outro. Então Jesus está com os discípulos, um cego é conduzido até Jesus ali, e Jesus cura este cego de uma forma diferente, ele cura esse cego em duas etapas. Então imagine alguém que não enxerga e de repente uma luz muito forte, aquele cego não suportaria essa cura instantânea. Então Jesus toca um primeiro momento, depois Jesus, para criar uma ponte de relacionamento, ele chama esse cego novamente e cura totalmente ele ali. E aí no comentário da lição diz que Jesus queria mostrar que as pessoas elas estarão abertas ou mais abertas ao evangelho quando as suas necessidades forem sanadas. Então, ao invés de olhar para alguém como alguém que precisa se tornar um adventista, eu preciso olhar para esta pessoa com o olhar de o que ela precisa para que eu possa também alcançá-la com o evangelho. Qual é a sua necessidade? Jesus não chegou ensinando o evangelho do reino para o cego. Ele primeiro cura este cego, ele cria um relacionamento com ele, e depois, então, esse cego ele é chamado para viver uma vida ao lado de Cristo. E interessante que o cego não foi sozinho até Cristo, né, pastor? Ele teve que ser conduzido. Ele precisou dos
amigos. Quantas vezes nós esquecemos de convidar os nossos amigos para virem à casa de Deus? Quantas vezes deixamos de compartilhar com um vizinho, com um colega na faculdade ou na escola? Quantas vezes nós perdemos oportunidades que nós poderíamos estar compartilhando o amor de Deus? E, prof, ainda pegando esse gancho da cura, que está em Marcos capítulo 8, a partir do verso 20, perceba que a cura é gradativa. E se a gente fosse fazer uma analogia, a aceitação ao evangelho é um processo gradativo. Então, às vezes eu conheci a professora Thelma que não conhecia o evangelho, eu apresentei o evangelho a ela, e na minha cabeça, ela já tem que entrar no padrão de alguém que já conheceu o evangelho e tem que viver como eu vivo, quando na verdade, a aceitação à verdade ela é um processo durante toda a vida. Né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, como é que pode essa pessoa já ter aceitado Jesus e continuando dessa forma? Porque a gente quer que as pessoas seja tudo muito instantâneo. Como o evangelho é algo que vem de dentro para fora, ele exige um processo. Então a cura do cego, ela é uma analogia do processo daquela pessoa que estava em trevas, quando ela aceita o evangelho, ela também começa um processo de aproximação de Jesus, de crescimento e tudo mais. Não é da maneira como a gente pensa, formatada, né? Conheceu, né? Agora você tem que viver tudo de uma vez. Quando na verdade é um processo. E na verdade é um processo diário, né, pastor? Porque a conversão precisa ser um processo diário, a cada dia. E não cabe a nós julgarmos o outro, cabe a nós cuidarmos da nossa salvação para que nós possamos transbordar esse amor de Deus para com o outro, né? Exatamente. Há um outro aspecto da lição que eu acho interessante, em que é revelado um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana, que por si só já era bem escandaloso o fato de um homem falar com uma mulher que não fosse sua esposa. Isso já era um escândalo para a época. E agora Jesus aproveita essa situação para falar com uma samaritana. Com uma mulher e uma samaritana. Até a mulher se assustou. E Jesus ele foi esperto porque ele usou uma argumentação para se aproximar dela que dificilmente seria rejeitada por qualquer pessoa. Jesus disse, me dá água. Naquele contexto, como a água era vista como um presente de Deus, negar água a alguém era um pecado terrível. Então Jesus falou assim, eu tenho certeza que ela não vai negar. Então foi o ponto de acesso que Jesus utilizou. Pastor, sabe o que eu aprendo nessa lição? Eu não preciso chegar para compartilhar o evangelho, eu não preciso chegar oferecendo. Eu posso chegar pedindo, né? Com certeza. Convidando, trazendo a pessoa para perto de mim, mostrando que ela é importante, porque quando Jesus pede água para aquela mulher, ela se sente importante. Olha, eu vou estar ajudando alguém, né? E olha como é dramático esse contexto, né? Porque para você sair de Jerusalém a Galileia, o caminho mais fácil era passar por Samaria. Só que os judeus, por causa dessa dificuldade com os samaritanos, davam uma volta tremenda e tudo mais. E Jesus, indo em direção a Galileia, ele falou assim, vou passar em Samaria. Por que Jesus queria mostrar isso aos discípulos? Os discípulos carregavam uma série de preconceitos que era reflexo dos preconceitos do povo judeu. E Jesus queria mostrar que o evangelho não tem barreira étnica. Não há um povo no planeta que esteja menos acessível ao evangelho do que o meu povo. Não há uma comunidade religiosa que esteja menos acessível ao evangelho do que a minha comunidade religiosa. O evangelho não se encaixa melhor a mim porque sou adventista. Ele está acessível a toda a comunidade, a toda etnia. Né? E engraçado que a própria mulher desconhecia isso. Porque ela chama Jesus para um debate teológico e Jesus vem falar da vida dela agora. Ela conhecia os preconceitos, Sim, né? Ela achando que ia entrar num debate teológico, Jesus diz assim, olha, eu conheço a tua vida. Eu sei que você vem aqui ao meio-dia porque você não quer ser vista. Porque você tem uma vida que as outras pessoas julgam como uma vida ruim, mas eu estou aqui para te oferecer água. Então, enquanto a mulher vinha com teologia, na cabeça dos discípulos, teologia, Jesus vem com o evangelho. O que você precisa? De aceitação, você precisa de água e eu vim para te oferecer isso aí. Pastor, uma frase da lição que eu achei assim espetacular. Diz assim, ali no primeiro parágrafo da lição de segunda-feira, ele, Jesus,
não via o que as pessoas viam, mas o que as pessoas poderiam se tornar. Então, em nenhum momento ele julgou aquela mulher pelo que ela era, pelo que ela tinha, ou pelo que ela poderia oferecer. Mas ele sabia o que ela poderia se tornar, porque ele olha para o coração. E isso é fantástico, porque aí eu tenho esperança, né? Porque se nós formos olhar para o nosso coração, quem somos nós para merecer a graça da salvação? E a lição ela tem algumas frases interessantes. A primeira, uma que eu coloquei aqui: Jesus via em cada ser humano um reflexo da glória da criação original. Olha que É fantástico. como Jesus olhasse para alguém, como essa pessoa seria sem essa mancha do pecado. É alguém que vale a pena. É alguém que o evangelho pode alcançar. Ou seja, ele olhava a todos como uma possibilidade de um ser Regenerado, transformado. filho dele. E é interessante que Jesus teve que lidar com uma porção de pessoas difíceis. Se você for olhar o Evangelho ele é Jesus lidando com todo tipo de personalidade, pessoas preconceituosas, pessoas com uma personalidade forte, pessoas que se achavam superiores às outras. Jesus lida com um ladrão no seu último momento de vida. E talvez a grande lição que eu tiro é: se Jesus foi capaz de alcançar essas pessoas, Ele pode fazer isso comigo. Então, o Evangelho nada mais é do que uma demonstração de que se Jesus pôde trabalhar com aqueles, então Ele pode trabalhar com você. Se Jesus pôde ser capaz de levar o Evangelho a um ladrão no seu último momento de vida, então Ele pode fazer isso com você, que está assistindo a gente aqui. Se Jesus pôde trabalhar com aquele grupo de discípulos que não tinha, assim, nenhuma virtude, nenhum gabarito, nenhum currículo a ser invejado. Se Jesus pôde usar essas pessoas para poder mudar o mundo de cabeça para baixo, Ele pode me usar. Sabe o que eu aprendo, pastor, com essa lição? Eu aprendo que não adianta eu mostrar quem eu sou através de uma aparência, porque a minha aparência não diz nada. Principalmente para Cristo. Ele conhece o nosso coração. E a hipocrisia que muitas vezes nós carregamos, os julgamentos que nós trazemos, eles só têm um objetivo: fazer com que a gente se perca nesse caminho. Que Deus possa nos abençoar, não é, pastor? Eu queria te pedir para que tu encerrasses agora a lição desta semana, nos mostrando quando e como eu posso começar a ser uma testemunha de Cristo. Professora, quando? Eu posso começar agora. O Evangelho não é algo que eu programo agora. Agora vou pregar o Evangelho. O Evangelho é algo que eu sou. O que Jesus tem feito por mim. Como conhecer a Cristo, ter contato com Ele, muda o modo como eu trato as pessoas. Então você pode começar testemunhando disso agora. E eu encerro, no comentário da lição falava isso. Por que Deus não destinou anjos para a obra da propagação do Evangelho? A coisa poderia ser muito mais rápida. Porque os anjos não teriam uma série de barreiras que nós temos. Com certeza. E aí vem uma frase que eu lembro que diz o seguinte: por que Deus escolheu o Rafael para ser o reflexo do Evangelho? Porque Satanás, sendo um anjo, ele pode imitar a voz de um anjo para confundir alguém em relação ao Evangelho. Mas tem uma coisa que o diabo nunca conseguirá imitar: o tom de um coração que foi convertido pelo Evangelho. Transformado. Não tem como o inimigo conseguir inventar isso, porque ele não sabe o que é isso. Só um coração que passa pela experiência do Evangelho é capaz de transmitir esse Evangelho com um poder que ele precisa para transformar outras vidas também. Jesus nos chama hoje não para sermos advogados, não para sermos defensores do Evangelho, mas para sermos suas testemunhas.
Pessoas que vivem o Evangelho e contagiam outras pessoas com esse Evangelho também. E esse é o privilégio de nós conhecermos a Jesus. É poder mostrar para as outras pessoas o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele fará em nossa vida. Agora chegou um momento em que você também vai poder adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Provai e vede. História de hoje: baterias carregadas. Arnaldo, eu queria ver contigo a possibilidade de tu me ceder o sábado. Eu me tornei adventista e tu sabe que a gente guarda o sábado. Olha, Irivan, não tem como te liberar no sábado. Sábado é o dia que nós mais temos pessoas aqui para atender. Já acabou esse negócio de Antigo Testamento, de sábado. Ninguém usa mais isso, Irivan. Arnaldo, tu sabe que eu tenho 6 anos e meio contigo aqui e eu nunca tirei férias. Existe a possibilidade da gente trocar esse tempo de férias pelas horas do sábado. Por que a gente não faz um acordo aqui e tu não me cede isso? Os dias se passaram e nada havia sido decidido, até que meu patrão me chamou para conversar. Irivan, quero falar com você agora. Aqui está um acordo sobre as suas férias. Quero que você leia e assine. Mas também tem uma coisa, Irivan. Quando eu precisar de você no sábado, você vai ter que vir. E eu não lhe devo mais nada das tuas férias. Não, patrão. Mas não foi esse o nosso acordo. As férias nós trocaríamos pela liberdade do sábado. Se não tem como para você, já pensando nisso, tá aqui a sua carta de demissão. Pode assinar. Mas só R$500? 6 anos e meio, patrão. Você acabou de assinar um documento abrindo mão das suas férias. Eu não lhe devo mais nada. O que posso fazer é os R$500 mais um Fusca. Eu aceitei tudo aquilo, confiando plenamente que Deus haveria de me socorrer. Com o dinheiro recebido, eu paguei algumas contas que devia, fiz uma compra de supermercado e procurei diminuir os problemas que estávamos passando. Eu, minha esposa Ana, que estava grávida, e meus 2 filhos. Eu precisava de um capital para investir no meu próprio negócio. Foi aí que eu dei uma boa arrumada no Fusca e o vendi. Com o dinheiro, eu montei uma pequena lojinha em sociedade com minha tia e iniciei a empresa com 17 baterias. No primeiro mês, não vendi quase nada e eu passava dias e dias sem saber o que fazer. Mas o negócio foi se firmando a ponto de aumentarmos a loja e conseguirmos um capital. Nessa época, o imóvel que nós alugávamos foi colocado à venda pelo proprietário. E por ser seu inquilino, tivemos a preferência para comprá-lo. O ponto era muito bom para o nosso ramo de negócio. E eu não podia perder aquela oportunidade. Depois de juntar o que tínhamos em caixa, um empréstimo bancário, mais 2 empréstimos com parentes e a venda de um carro, ainda nos faltavam R$3.000. Não havia onde conseguir mais dinheiro. Naquele momento, um cliente entrou na loja e parecia estar muito interessado em comprar baterias para revender em sua cidade. Eu o atendi muito bem, como sempre fiz com meus clientes. A conversa avançou no sentido de ele levar uma boa quantidade de baterias e ainda me pagaria à vista. Quando somamos o valor total da compra, deu exatamente R$3.000. Assim que o cliente pagou e foi buscar o carro para levar as baterias, eu me ajoelhei e agradeci ao meu Deus por aquele milagre. Hoje, depois de muitos anos, a Castanhal Bateria é a principal casa de baterias da região. Depois de o adorarmos com nossos dízimos e ofertas e ainda ajudarmos na construção de uma igreja, nós investimos no negócio com sabedoria e sob orientação divina. Durante toda a minha vida, eu pude ver a mão de Deus guiando meus passos. Nos momentos difíceis, nos quais eu não via nenhuma saída, milagres aconteciam à minha frente. Por isso,
eu tenho sido muito abençoado. Louvado seja o Senhor. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. No momento difícil em que nós vivemos, as pessoas estão sofrendo, padecendo, porque não conseguem encontrar a esperança e a certeza de que logo tudo isso vai passar. O cristão pode olhar com fé para cima, porque sabe que de lá virá o socorro. Quero convidar você, nós queremos convidar você agora a cantar o hino de número 272 do nosso cenário e dizer: quando vem o sofrimento, as tentações, os problemas, olha com fé para cima. Vamos cantar? Quando te vem tristezas, dores ao coração, olha com fé pra cima, Deus dá consolação. Quando? Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz, olha com fé para cima. Quando os amigos fogem, quando te encontras só, olha com fé pra cima, Cristo de ti tem dó. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz, olha com fé para cima. Tens uma dor secreta que ninguém pode ver, olha com fé pra cima, alívio has de ter. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz, olha com fé para cima. Não andes cabisbaixo, pra mais te entristecer, olha com fé pra cima, procura Cristo ver. Quando? Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz, olha com fé para cima. Neste momento de oração, nós queremos orar em especial hoje por aqueles que têm estudado a Bíblia, aqueles que têm se interessado em conhecer mais da verdade. Ao lembrarmos dessas pessoas que têm estudado a Bíblia, neste momento em que o mundo enfrenta uma grande crise, nós precisamos orar mais por essas pessoas, para que o Espírito Santo os encaminhe para o caminho correto. No livro Grande Conflito, na página original, número 610, fala o seguinte: servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados,
e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo o mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Nós temos que nos decidir no caminho que vamos trilhar no tempo final, assim como devemos ser influenciadores para que pessoas tomem a decisão de escolher o caminho correto. Que nós lembremos de orar por essas pessoas que estão no processo da decisão e que nós também possamos tomar a decisão correta hoje de seguir o caminho do nosso Senhor. Vamos cantar então? Eis aqui, nós estamos aqui, Senhor, e queremos louvar o Teu nome, queremos orar. Vamos cantar juntos? Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos, só Tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em Teu amor. Com Tua paz vem, ó Pai, encher meu coração. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, Te adorar, Te exaltar, Pai, porque o Senhor é bom. Nós queremos, Senhor, Te agradecer por tudo que Tens feito na nossa vida. Nós podemos olhar para o passado e ver de forma maravilhosa como o Senhor atuou com a Tua mão poderosa. E, Pai, nós podemos ter a certeza de que o Senhor continua no controle deste mundo. Senhor, nós queremos, em especial, neste dia, orar por aqueles que têm se interessado em estudar a Tua palavra, em conhecer a verdade. Aqueles que talvez estejamos os instruindo no caminho, que nós também possamos ser luz na vida deles. Mas, Pai, sabemos que o inimigo também trabalha com fortes armas e nós precisamos estar ao Teu lado. A Tua mão precisa estar no controle da nossa vida. Por isso, Pai, lembramos de orar neste momento por todos que têm estudado a Tua palavra, também, claro, por todos nós que estamos neste caminho, que nós possamos também ser luz para essas pessoas que estão no mundo de trevas e precisam encontrar a Ti. Senhor, tantas pessoas estão passando por momentos de angústia, porque o mundo enfrenta uma grande crise e eles precisam encontrar aquilo que vai os libertar, a Tua palavra. Por favor, Pai, queremos lembrar, Senhor, a cada dia, a cada manhã, de renovar as nossas forças em Ti, de entregar a nossa vida a Ti. Pai, colocamos a vida de todos aqueles que estão enfrentando dificuldades. Pode ser, quem sabe, a enfermidade, pode ser uma questão financeira, pode ser problema familiar, psicológico. O Senhor conhece o coração e conhece a necessidade de cada um. Por favor, Pai, venha estar conosco. Nós, Pai, queremos o derramamento do Espírito Santo em nossa vida, porque sabemos da importância do tempo em que vivemos e queremos estar preparados. Por favor, Senhor, nos ajude a nos mantermos focados na volta de Jesus e na salvação nossa e dos nossos irmãos. Abençoe, Pai, este culto de adoração a Ti. Aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus oramos. Amém.
ti o meu viver entrego. Sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei. 1000 vezes já me perguntei por quê. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu não consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, nessa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar, meu Pai. Talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Um bom dia para você, um feliz sábado. É muito bom estarmos aqui na companhia de Deus, você adorando também da sua casa, do seu lar. Você já cantou louvores, já orou, já teve a oportunidade de ofertar a Deus, já acordou para sentir a maravilha das bênçãos dele nesse dia especial. E agora é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus e ouvirmos o que ele tem a dizer para cada um de nós. E se você puder também na sua casa abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, onde nós começaremos então a explanar sobre a palavra de Deus. Enquanto você vai achando, eu quero contar para você uma história. Eu já viajei bastante com a minha esposa de carro, ela é um pouco mais medrosa que eu,
ao volante, né? Às vezes é um homem, mas eu vou usar o exemplo então de uma mulher. Imagine você, mulher, sozinha, dirigindo numa estrada meio deserta, quando de repente atrás de você aparece um caminhão. Esse caminhão ele cola na sua traseira, ele começa a dar freadas bruscas, e você não sabe o que ele quer, pensa que ele quer ultrapassar, dá seta para a direita, encosta um pouquinho e ele também encosta no acostamento atrás de você. E ele começa a dar luz alta, luz baixa, e você não sabe o que fazer, em pânico, acelera. E ele também acelera atrás de você. Ao longe você vê uma placa que indicava um posto de combustível. E com toda velocidade você entra no posto, desesperada por ajuda. E antes que você conseguisse tirar o cinto de segurança, abrisse a porta para clamar por socorro, o caminhoneiro ele freia bruscamente atrás de você. Ele abre a sua porta traseira e tira lá de trás alguém que entrou numa última parada sua, que estava esperando um vacilo seu para que pudesse atacar. Às vezes nós estamos fugindo da pessoa que quer nos salvar, por não entendermos os sinais que ela tem a dizer para cada um de nós. Assim fazemos também com Deus. Mas que essa mensagem hoje nos alcance e que nós não venhamos fugir de Deus, mas que venhamos entender os seus sinais e ser salvos por Ele. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai que está no céu, nós te agradecemos porque esse é o momento que nós abrimos a Tua palavra e o Senhor vai falar conosco. Pedimos que o ser humano agora se cale nesse instante. Qualquer coisa que venha atrapalhar a sua palavra, que caia por terra neste momento. E que só o Senhor venha prevalecer no estudo da Tua palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Alguns vão à igreja, ou procuram uma igreja, para querer receber apenas bênçãos do céu. Vou até Deus porque Deus pode me dar um trabalho melhor. Vou até Deus porque Deus pode me dar uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Enfim. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós descobrimos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são coisas boas, e todas as coisas incluem coisas ruins também. Ou seja, eu ir à igreja e ser um cristão inclui receber coisas boas e coisas ruins. E você pode perguntar, então, qual é a diferença de eu ser cristão e de eu não ser cristão? Se eu, semelhante a quem não é, vou receber também coisas boas e coisas ruins. O que é ser cristão, na verdade? Um homem chamado Justin Jedlicka, conhecido mundialmente como o Ken humano, fez 107 cirurgias para se parecer com o boneco Ken. E nós, como cristãos, qual o nosso objetivo? Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, diz assim: Assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Há algum tempo existia uma discussão se Deus criou o ser humano apenas no sentido espiritual para se parecer com ele, ou no sentido físico para se parecer com ele. O livro Patriarcas e Profetas, página 45, diz que Deus criou para nos parecermos com Ele fisicamente e espiritualmente também. Ou seja, nós fomos criados para amar como Deus ama, para perdoar como Deus perdoa, para viver como Deus vive. Nós devemos ser cópias perfeitas dele. E se alguém foi capaz de fazer 107 cirurgias para se parecer com um boneco, nós, como cristãos, o que estamos fazendo para se parecer com Jesus? E o que é que eu tenho que fazer para me parecer com Jesus? Eu tenho que deixar algumas coisas para me parecer com Ele? Será que eu que gosto de jogar bola, eu tenho que deixar de jogar bola? Será que eu tenho que parar de ver minhas séries? Será que eu tenho que parar de ver meus filmes, de jogar os meus jogos? O que é que eu tenho que fazer para me parecer com Jesus? Eu diria que você pode fazer o que você quiser, desde que ao fazer, você se pareça com Ele. Se ao jogar a sua bola, você xinga e entra um pouquinho mais forte no outro, você deixou de se parecer com Jesus. Se ao assistir sua série, isso vai levar seus pensamentos a outro lugar, você deixou de se parecer com Ele. Mas você pode pensar, isso é impossível, como eu vou me parecer com Ele em todos os momentos? O livro de João, capítulo 14, verso de número 26, diz assim:
Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo que eu vos tenho dito. Cristo veio a esse mundo nos ensinar como devemos viver, para que nós possamos copiar o exemplo dele, para ser a imagem e semelhança dele. E o Espírito Santo hoje é quem nos fará lembrar e nos fará parecidos com Jesus. Você pode estar pensando, mas será que eu posso imitar Jesus em tudo? Sim, mas Jesus não pecava e eu sou pecador. O que é que eu faço então com o meu pecado? 1 João capítulo 3, versículo 9, o texto diz: aquele que é nascido de Deus não comete pecado. A sua mente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E ao ler esse texto, a gente às vezes pensa, e agora eu não me pareço com Jesus? Porque se eu sou nascido de Deus, eu passo a me parecer com Ele, e quando eu passo a me parecer com Ele, o texto bíblico diz que eu não cometo mais pecado, eu não posso pecar, porque agora eu sou nascido de Deus, porque agora eu me pareço com Ele. Existem dois tipos de pecado. O primeiro pecado chama-se pecado acidental. O próprio nome já diz, ele foi um acidente, você não planejou pecar. Foi um escorregão, acontece com todo mundo. O segundo tipo de pecado chama-se pecado da rebelião. É aquele tipo de pecado que você sabe que é pecado, que você entende que vai ferir o próximo, vai ferir a Deus, mas ainda assim você o comete. Esse é o pecado aberto. E a melhor tradução para o que o texto quer dizer é: aquele que é nascido de Deus não comete pecado deliberadamente. O pecado na vida daquele que se parece com Jesus, queridos, nunca será uma escolha, será um acidente. Mas nós pecaremos ainda. E o que vai acontecer quando nós pecarmos? Vamos deixar de ser cópias perfeitas de Jesus ao pecar. Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem renovadora do Espírito Santo. Nós não vamos nos parecer com Jesus somente por ações nossas. Nós não seremos salvos por nenhuma ação nossa. A gente tem que se esforçar para se parecer com Jesus. Mas quando eu não conseguir mais me parecer com Cristo, o texto diz que a sua misericórdia nos alcança. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Duas palavrinhas, miser e córdia. Miser de miséria e córdia de coração. Uma tradução mais bruta seria coração e miséria. Mas quando eu oro a Deus, dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Em outras palavras, eu estou dizendo: Senhor, põe o teu coração na minha miséria, porque eu sou miserável. Eu tento me parecer com o Senhor, mas eu não consigo. Eu sou pecador, eu sou miserável. A minha missão como cristão é se parecer com Jesus, mas só através da tua misericórdia, através do Senhor colocar o teu coração na minha miséria, é que eu vou conseguir fazer isso. E como é que eu sei que Jesus Cristo está tendo misericórdia de mim? Quando eu pratico misericórdia pelo outro, é sinal de que a misericórdia de Deus já me alcançou. Numa missão Caleb dessas que nós temos pelo Brasil afora, um grupo de 18 jovens, passando na rua depois de um trabalho, encontrou um bêbado caído na rua. A sua chave estava caída logo ao lado dele. E eles pensaram: o que nós vamos fazer com esse homem? E alguém que sabia dos trabalhos dos Calebes, conhecia aquele homem, falou: ele mora aqui perto. Os 18 jovens pegaram aquele homem, levaram para a casa dele, abriram a porta, chegaram na casa, ali estava panela suja, a cama com colchão cheio de buracos, o banheiro sem condições de uso,
resto de comida nas panelas, no fogão, há muito tempo ali, e cheirava muito mal. Eles pensaram: o que nós vamos fazer? Vamos deixar este homem aqui simplesmente? E a misericórdia alcançou aquele homem naquele dia. Os homens se juntaram e deram um banho nele, cortaram o cabelo dele, fizeram a barba dele. As meninas limparam toda a casa. Eles conseguiram um colchão novo para aquele homem. Eles conseguiram roupas novas para aquele homem. Eles limparam toda aquela panela, todo aquele banheiro. E tudo isso com o homem dormindo, apagado. Quando terminaram, deixaram a chave lá dentro, trancaram o cadeado por fora e foram embora. E o homem dormindo. Agora imagina comigo no outro dia aquele homem acordando. Ele tocando no seu rosto. E não vendo mais a sua barba, não sentindo mais a sua barba, não sentindo mais o seu cabelo. Ele olha para a sua casa e vê que está tudo diferente, está tudo arrumadinho, está tudo no lugar, está tudo limpo, não cheira mais mal. Ele nem estava mais acostumado com aquele cheiro e ele não sabe o que aconteceu. As roupas dele são novas. E ele vai ao banheiro ver como é que ele está. E em direção ao banheiro, quando ele chega lá, ele encontra no espelho do banheiro uma mensagem que os Calebes deixaram com pasta de dente escrita que dizia assim: Jesus Cristo passou por aqui. E realmente passou. 18 cópias perfeitas de Jesus passaram na vida daquele homem naquela tarde e tiveram misericórdia dele. Você pode ser a cópia perfeita de Jesus se você quiser. Você pode ser a cópia perfeita dele na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Nós somos criados para se parecer com ele. E sabe, ele foi a pessoa que mais andou nesse mundo e teve misericórdia dos outros. E nós vamos saber que nos parecemos com ele quando também tivermos misericórdia dos outros. Porque ele teve misericórdia de nós primeiro. Quando nós amarmos aos outros porque ele nos amou primeiro. O que você tem que deixar para se parecer com Jesus, eu não sei. O que você tem que acrescentar na sua vida para se parecer com Jesus, eu também não sei, nem o que você tem que mudar. Mas Deus que está aqui e está aí do seu lado, sabe o que você precisa fazer. O Espírito Santo que nesse momento sonda os nossos corações, sabe o que nós precisamos mudar para nos parecer com ele. Você quer se parecer com Jesus? Você quer deixar a sua vida fluir no sentido que ele quer que flua? Você quer a partir de hoje dizer: vivo não mais eu, Cristo vive em mim? O apelo hoje não dá para você vir até aqui e se ajoelhar aos pés de Jesus. Aqui na frente não. Mas aí da sua casa, você consegue dobrar o seu coração mediante dele. E dizer assim: Senhor, eu preciso me parecer mais contigo. Eu não quero mais ser eu mesmo, eu quero que o Senhor viva em mim. Quero morrer para o meu eu e que cada dia possa nascer um pouco mais de ti dentro de mim. Esse é o seu desejo? Essa é a sua oração? Então, assim como você está, vamos cantar este louvor juntos. O grande desafio do cristão no século 21 é continuar a espelhar Jesus para as pessoas. Não adianta eu falar, as pessoas podem até acreditar, mas se elas enxergarem em mim que eu sou um espelho de Jesus, esse evangelho será muito mais efetivo. Vamos cantar juntos as palavras do hino de número 291 do nosso cenário. Muitos há que me contemplam. Oh, meu Senhor, eu quero ser muito puro, eu quero ser também, meu Deus, verás, pois muitos há, Senhor, que me contemplam, sim, meu Senhor, que olham para mim, sim, meu Senhor, que olham para mim. Eu quero ser muito forte e destemido, sim,
Romanos capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressurreto dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Você quer viver de verdade? Morra. Morra para quem você é e deixe Cristo nascer dentro de você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos porque mais uma vez o Senhor falou conosco. E nós te louvamos porque o Senhor nos criou para que possamos parecer contigo não só fisicamente, mas também espiritualmente. Que nós possamos cada dia mais parecer mais com o Senhor. Que nós possamos amar ao próximo perto de como o Senhor ama. Que nós possamos perdoar mais próximo de como o Senhor perdoa. E que nós sabemos que aqui não alcançaremos a perfeição, mas quando chegar no céu, o Senhor nos completará totalmente. E então seremos 100% parecidos contigo. Mas até lá que venhamos buscar isso cada dia mais, Senhor. E que a cada instante, ao nos parecermos com o Senhor, possamos também ser esse reflexo do teu amor para outras pessoas, para que elas possam ver Cristo em nós, para que elas possam ver a tua misericórdia através de nós e para que o Evangelho venha a ser pregado pelo nosso estilo de vida. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto de adoração. O nosso convite agora é para que você curta a nossa página, compartilhe esta mensagem e se inscreva no nosso canal, para que no próximo sábado possamos mais uma vez estarmos juntos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Romanos 8, versículo 28. Fica aqui a mensagem final. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Tenhamos todos um feliz sábado.